Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu apresento para você as notícias mais relevantes da semana que vão impactar diretamente nos seus investimentos. E para esse giro eu trago mais uma novidade em relação às tarifas em relação aos Estados Unidos e à China e o resultado de 4 grandes empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos então começar esse giro de notícias falando em relação a mais um capítulo da briga entre os Estados Unidos e a China. Recentemente, o Trump anunciou uma tarifa absurda em relação à China, o que fez com que a China retaliasse, fazendo com que as tarifas entre ambos os países ficassem insustentáveis. Os Estados Unidos, por exemplo, taxa hoje a China em mais de 100%, inviabilizando qualquer tipo de comércio entre os dois países. Porém, durante essa semana, acabou de sair uma notícia vindo diretamente de uma mídia chinesa dizendo que os Estados Unidos procuraram a China para iniciar negociações tarifárias de acordo justamente com essa empresa chinesa. E mesmo que essa notícia não seja totalmente verdadeira, em algum momento ou a China ou os Estados Unidos vão acabar tendo que ceder, porque são países que acabam comercializando entre si muitos produtos e muitos serviços. Então, com essas tarifas, isso vai acabar simplesmente inviabilizando que esse comércio exista. Então, existem empresas, por exemplo, norte-americanas, que têm as suas fábricas na China e elas simplesmente trazem os seus produtos produzidos lá para os Estados Unidos, mas por conta dessa tarifa vai acabar ficando inviabilizado esse negócio. Então, ou essas empresas vão acabar tendo que mudar as suas fábricas, o que vai gerar um custo absurdo para elas, prejudicando, por exemplo, as suas ações, caso elas estejam listadas na Bolsa de Valores, e vai acabar também prejudicando a China caso ela importe algum determinado produto vindo dos Estados Unidos. Mas vamos considerar que de fato existe uma certa negociação entre ambos os países. Qual que vai ser o impacto nos seus investimentos? Primeiramente, o impacto é totalmente positivo, porque quando nós temos uma redução de tarifas entre dois países, países que vendem muito entre si, o que vai acabar acontecendo? As tarifas vão diminuir, o que vai fazer com que as empresas possam simplesmente diminuir esse custo que elas têm, fazendo com que na prática elas consigam diminuir o preço dos seus produtos que são vendidos aos seus consumidores. E consequentemente, em teoria, quando a empresa diminui o preço do seu produto ou do seu serviço, ela vai conseguir aumentar suas vendas, o que vai fazer com que na prática o lucro dessa empresa aumente, fazendo com que, por fim, as suas ações se valorizem e também os ETFs que possuem aquelas ações consigam se valorizar também. Então, se você hoje investe em alguma empresa que se deu mal por conta dessas tarifas, você tem que torcer para que de fato exista uma negociação entre Estados Unidos e China. Agora podemos partir para a segunda parte desse giro de notícias, onde falaremos sobre o resultado de 4 grandes empresas dos Estados Unidos. A primeira delas é a Apple, que foi uma empresa que lançou seu resultado durante essa semana, e nós temos que ela conseguiu superar suas projeções de lucro e de vendas, mesmo com toda essa incerteza tarifária nos Estados Unidos, porque muitos dos produtos que a Apple acaba vendendo nos Estados Unidos acabam sendo produzidos na China, então toda essa disputa acabou gerando uma certa dúvida em relação aos resultados da empresa. Como você pode estar vendo, ela conseguiu crescer tanto na venda dos seus produtos, então uma alta de 3% em relação ao mesmo período do ano passado, ela conseguiu crescer também a receita vindo de serviços, 12% de alta, e no geral a sua receita líquida cresceu 5%, saindo dos 90 bilhões de dólares para 95 bilhões de dólares. Por fim, o seu lucro líquido também conseguiu apresentar um crescimento de 5%, saindo dos 23 bilhões para 24,7 bilhões. E esse crescimento tanto da receita quanto do lucro vindo no mesmo patamar de 5% para ambos os dados acaba sendo muito positivo, porque isso demonstra que a Apple conseguiu repassar os seus custos para os seus consumidores, porque a margem dela permaneceu exatamente a mesma. Nós temos aqui um dado a respeito da receita por segmento da Apple, onde ela mostra o quanto ela conseguiu vender de iPhone, Mac, iPad, de acessórios e também dos seus serviços. E o único segmento que acabou tendo uma queda foi o de acessórios, uma queda de 5%. No restante, ela conseguiu crescer. iPhone, a alta foi de 2% na receita, no Mac a alta foi de 7%,
no iPad a alta foi de 15% e, por fim, nos serviços de uma maneira geral, a alta foi de 12%. E por fim, nós temos aqui também a receita dividida por região. Então, novamente, o único local onde ela acabou tendo uma queda na receita foi na China, onde a queda foi de 2%. Nas Américas, a alta foi de 8%. Na Europa, uma alta de 1% apenas, mas ainda assim foi uma alta. No Japão, a alta foi de 17%. E por fim, no restante da Ásia, a alta foi de 8%. Então a gente consegue perceber que os resultados da Apple conseguiram aumentar em basicamente todos os segmentos e praticamente também em todas as regiões. Mas você, investidor, tem que continuar analisando essa disputa entre China e Estados Unidos, porque se isso não se resolver, pode acabar prejudicando a Apple. O próximo resultado que eu trago para vocês é em relação à Microsoft, empresa essa que conseguiu novamente superar as expectativas, assim como a Apple, de receita, principalmente por conta do aumento da demanda dos seus serviços de nuvem atrelados à inteligência artificial. E a gente pode estar observando aqui que ela conseguiu ter um aumento da sua receita de maneira geral, uma alta de 13%, principalmente por conta da alta da receita vinda através dos serviços, um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2024. Por outro lado, na parte de produtos, ela apresentou uma queda bastante significativa, 10% de redução, saindo de 17 bilhões de dólares para 15 bilhões de dólares. Porém, como o segmento de produtos físicos acabam tendo uma menor representatividade na receita da Microsoft, ainda assim ela conseguiu crescer a receita como um todo, já que eu mencionei que a alta foi de 13%, e o lucro líquido também conseguiu ter um aumento bastante significativo de 18%, saindo dos 22 bilhões de dólares para quase 26 bilhões de dólares. E a gente pode estar percebendo aqui os dois segmentos que mais conseguiram crescer, como eu mencionei anteriormente. A parte de nuvem, então nós temos aqui o Microsoft Cloud, que teve uma alta de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, e por fim o Azure, que é basicamente um outro sistema de nuvem que a Microsoft tem com mais tecnologia, que acaba funcionando melhor para grandes empresas, onde o aumento foi de 33% na receita. Então, mais uma vez, assim como a Apple, a Microsoft conseguiu apresentar um excelente resultado, e se você investe na Microsoft, é interessante que você continue acompanhando o aumento potencial de receita que ela vai ter nesses serviços em específico, porque ela tende só a aumentar. A terceira empresa que eu trago para vocês é a Meta, dona do Facebook, dona do Instagram, das principais redes sociais que você com certeza deve utilizar. Nós temos então que as receitas da Meta conseguiram superar as estimativas, assim como aconteceu com a Apple, assim como aconteceu com a Microsoft, um dado bastante positivo que fez com que as ações da empresa conseguissem se valorizar bastante logo depois que o resultado foi divulgado. E o que a gente consegue observar? Que a receita da empresa aumentou bastante em basicamente todos os locais, já que na prática ela consegue ter uma receita muito bem diversificada, o que traz muita solidez para a Meta, para o Facebook e para o Instagram. O que a gente consegue verificar? Que a receita dela saiu dos 36,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2024 para 42 bilhões de dólares nesse primeiro trimestre de 2025. A gente tem uma alta na receita vinda dos Estados Unidos e do Canadá de 20%, temos uma alta de 13% na receita relacionada à Europa, 14% na receita vinda da Ásia e 18% de alta em relação ao restante do mundo. E, no geral, a sua receita conseguiu apresentar um crescimento de 16%. Consequentemente, o lucro da empresa também acabou aumentando, saindo de 12,3 bilhões de dólares para 16,6 bilhões de dólares, uma alta de 35%. E esse grande aumento do lucro mostra que ela conseguiu se tornar uma empresa muito mais eficiente, porque o lucro dela conseguiu aumentar muito mais do que a sua receita. E assim como as outras empresas que eu te apresentei, é um resultado bastante positivo em relação à Meta, e o ponto positivo também é que ela acaba não sendo muito afetada por conta dessas tarifas relacionadas tanto à China quanto aos Estados Unidos, assim como é o caso da Microsoft, porque o ganho que ela tem é através de serviços digitais. Ela não precisa fabricar um produto lá na China, por exemplo, e vender nos Estados Unidos ou no restante do mundo. Ela simplesmente presta serviços completamente online. Então, na prática, ela consegue se beneficiar muito, porque ela não é afetada
por conta desse tipo de tarifa. E a última empresa que eu trago para vocês é a Amazon, que também é uma gigantesca empresa lá dos Estados Unidos. Nós temos que ela também conseguiu superar suas expectativas de lucro nesse primeiro trimestre de 2025, porém o guidance, que na prática é uma expectativa, uma estimativa dos resultados futuros, fez com que as ações da empresa se desvalorizassem por conta de toda essa disputa em relação à China e Estados Unidos, que pode acabar afetando a Amazon caso não tenha nenhum tipo de negociação. Mas vamos aos resultados de fato que ela teve nesse primeiro trimestre, que foram muito positivos. Nós vemos aqui a receita que a empresa conseguiu ter através dos seus produtos, uma alta de 5%, uma alta também de 11% na receita dos seus serviços, totalizando uma alta na sua receita líquida total de 9%, saindo dos 143 bilhões de dólares para 155 bilhões. E o seu lucro também conseguiu apresentar um absurdo crescimento de 64%, saindo de 10,4 bilhões para 17,1 bilhões de dólares. Agora, olhando para sua receita mais segmentada, nós temos que na América do Norte a alta da sua receita foi de 8%, a receita internacional, pegando todos os países que não sejam da América do Norte, foi de 5%, e a AWS, que é uma das principais ferramentas que a Amazon tem para conseguir obter um lucro mais elevado, porque é um segmento que consegue gerar uma margem mais elevada para ela, teve uma alta na sua receita de 17%. E na prática, os resultados que a Amazon conseguiu apresentar foram muito positivos, porque ela conseguiu aumentar basicamente todas as suas linhas, todas as suas receitas e todos os seus lucros. Porém, é importante que, se você investe na Amazon, fique atento a essas novas notícias relacionadas às disputas tarifárias, porque isso pode vir a acabar prejudicando a Amazon ou beneficiando caso essas tarifas sejam retiradas. E agora um recado para você que quer aprender a investir o seu dinheiro de uma forma mais estratégica, de uma forma mais segura. Eu tenho um curso de investimentos onde você vai ter acesso a inúmeras aulas para que na prática você aprenda a investir o seu dinheiro da melhor forma possível. Dessa forma, você vai conseguir ter um maior potencial de resultado para sua carteira, sempre pensando a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado para conseguir superar ele. Para você ter acesso a mais informações, é só você escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Então esse foi o giro de notícias dessa semana, onde falamos em relação aos Estados Unidos, a China e o resultado de 4 grandes empresas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para que você saiba exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.